Nossa, tem um monte de coisa. Eu já falei com a assessoria do Palmeiras, do São Paulo, o presidente do São Paulo, todo mundo. Só queria fazer uma manchete. Que eu já falei presidente do São Paulo, ele já sabe o que eu penso. O presidente do clube não pode ser o mensageiro do ódio. Não pode ser o mensageiro da raiva. Ainda mais quando a gente tem uma notícia de mais uma morte envolvendo torcidas, né? É um absurdo. Vamos começar com as polêmicas desse clássico? A gente tem os gols aí, o JP vai colocar na tela para gente. São Paulo empatou com o Palmeiras 1-1 no Morumbi. O São Paulo reclama de 3 erros do árbitro Matheus Delgado Candançan. Daqui a pouco a gente vai mostrar os 3 lances e analisar um por um para você entender. Mas é o fato que saiu uma briga generalizada. A gente tem imagens de bastidores também dessa discussão entre os jogadores e a direção do São Paulo e membros do trio de arbitragem. E a gente tem também uma imagem do auxiliar do Abel, João Martins, rindo dessa situação toda. PVC, depois do jogo, o Abel não deu entrevista. Qual é a alegação do Palmeiras para isso? O Palmeiras diz que o São Paulo não cedeu o espaço para a entrevista coletiva. E o São Paulo diz que fez reciprocidade em função do espaço que foi cedido ao Palmeiras, que foi cedido pelo Palmeiras depois do 5-0, a última visita do São Paulo ao Allianz Parque. Tem uma guerra de versões e o Éder estava na entrevista coletiva de outubro do ano passado, depois de Palmeiras 5, São Paulo 0, em que o Dorival Júnior falou com o painel estendido atrás, colado atrás, improvisado, mas colado atrás, mas num espaço que de fato estava improvisado. O Éder pode falar sobre isso, porque ele é testemunha ocular. Eu não estava naquela coletiva. É isso. Bom dia, Domi, PVC, Alfredo, pessoal que acompanha o de primeira. Eu estava ontem no Morumbi, eu estava na coletiva do 5-0, que é a coletiva da discórdia, e eu estava também na eliminação da Copa do Brasil, lá no Allianz, quando o São Paulo falou dentro da sala de imprensa do Palmeiras. E aí, eu até fiz uma cola aqui, Domi, eu acho que vocês vão cansar de mim hoje, porque tem bastante coisa para falar. Porque o que o PVC falou, tem muita versão, tem a versão do Palmeiras, tem a versão do São Paulo, tem os fatos das duas versões que se encontram. Essa imagem que está na tela agora é a imagem da sala de coletiva do Palmeiras, de quando o Dorival deu a coletiva de dentro da sala de imprensa na eliminação do Palmeiras da Copa do Brasil, dentro do Allianz Parque. Já vou só dar o bastidor disso daí, porque acho que é o ponto que mais está pegando. O Palmeiras diz que sempre oferece a sala de coletivas para o visitante. Tanto que as coletivas do Paulistão têm sido na sala de imprensa. O São Paulo nega categoricamente isso, diz que o Palmeiras não oferece a sala de coletivas para o visitante, por isso que o São Paulo utiliza esse espaço improvisado. Esse espaço improvisado, Domi, não foi uma coisa só do São Paulo, é um espaço que geralmente, quando não acontece a coletiva do visitante na sala de coletivas do Palmeiras, o visitante utiliza esse espaço. O que mudou naquele dia foi que saiu, vamos dizer que, para quem não conhece o Allianz conseguir entender, você tem a zona mista na sua frente, na sua direita, separado por uma porta de correr, de vidro, que fica aberta. Esse espaço onde o São Paulo utilizou para essa coletiva da discórdia. E do lado esquerdo, que é fechado, e aí sim, totalmente fechado, com portas de vidro, separado da área da zona mista, é o outro espaço aonde os clubes costumavam utilizar. Só que o que acontece com esse espaço? Ele fica entre os elevadores e a passagem de saída e da zona mista. Então tinha muito barulho ali, tinha muita reclamação de que esse barulho atrapalhava durante as entrevistas coletivas. Então por esse motivo foi alterado para o outro lado. Só que o outro lado tem também a passagem dos jornalistas em direção à zona mista, é na porta do vestiário dos gandulas e não tem estrutura nenhuma. Assim como do outro lado não tem. Pode falar, PVC. Só falar uma coisa aqui que eu acho importante. Tá claro que essa coletiva, da última visita do São Paulo, foi num espaço inadequado. Agora, o São Paulo se manifestou em relação ao Palmeiras e não em relação oficialmente à Federação Paulista, CBF. Por exemplo, não a ponto de nós sabermos do problema
antes do que aconteceu ontem. Então, vamos lá. O Palmeiras tem uma sala de entrevistas coletivas e o regulamento do Campeonato Paulista diz que o time visitante fala primeiro. Pô, eu fiz final de Champions League. Final de Champions League, você vai para a entrevista coletiva, fala o primeiro técnico, sai o técnico, entra o segundo. Então é só você determinar o tempo da coletiva, o tempo máximo do cara chegar na coletiva e estabelecer as regras. Porque a coletiva do treinador pode acontecer as duas no mesmo espaço. Acontece em final de Champions League. Agora, o pecado do São Paulo, ao meu ver, é que o São Paulo foi agir em represália no dia do jogo, sem informar antes do que tinha acontecido naquele caso, sem a opinião pública saber o que tinha acontecido ali. Essa cena que está acontecendo é uma falta de respeito com os profissionais, que somos nós. Essa cena dos repórteres sentados exige uma manifestação da Associação dos Cronistas Esportivos do Brasil, a SEB. Como merecia quando a Leila Pereira disse que não ia dar entrevista coletiva do Abel por 3 jogos. Vê se acontece isso em Libertadores. Tem regulamento de Libertadores, Copa do Mundo, Champions League. A entrevista coletiva é um espaço para os detentores de direitos, para os patrocinadores e é um direito da opinião pública. Por que por meio da imprensa e não por meio das mídias sociais dos clubes? Porque a imprensa traz o contraditório. Então, o pecado do São Paulo é ter agido em represália sem informar o problema quando ele aconteceu. Informar publicamente, porque informou o Palmeiras. Então, mas informou o Palmeiras também com atraso, PVC, porque o Palmeiras chega ontem no Morumbi, coloca o seu backdrop digital lá na sala de coletivas do São Paulo, como se a coletiva fosse acontecer normalmente. E só é informado que não seria possível realizar a coletiva naquele espaço, que o São Paulo vetaria, não deixaria o Palmeiras fazer a entrevista coletiva depois do jogo. Depois do jogo. Conhece um pouco de bastidores, e você, PVC, conhece muito, entende que foi uma decisão institucional de cima para baixo. A gente viu o Casares falando na zona mista e falando da forma que falou. Então a gente sabe por que aconteceu isso. O São Paulo não fala oficialmente, mas foi uma decisão institucional. Foi uma decisão de cima para baixo que a comunicação do São Paulo teve que acatar. E aí, é bom você lembrar, PVC, essa questão da Leila falar que o Abel não iria falar por três jogos, calhou exatamente com essa coletiva do Dorival na sala de coletivas do Palmeiras na eliminação da Copa do Brasil. E o que o São Paulo diz é, eles só ofereceram a sala de coletivas porque o Abel não estava falando. E eles não iriam falar. Só que aí o Anderson Barros acaba falando, depois da eliminação, e aí depois o Dorival fala naquela sala de coletivas. Versão, de novo, que o Palmeiras nega. O Palmeiras diz que sempre oferece a sala de coletivas do Allianz Parque para o visitante, mas que às vezes o visitante não quer esperar o mandante dar a coletiva, o que está errado, porque no regulamento é claro que o visitante é quem dá a coletiva primeiro. Isso sempre aconteceu no Morumbi, por exemplo. O visitante dá a coletiva primeiro e depois o mandante dá a coletiva. Então esse argumento não faz sentido e é a contradição do Palmeiras. A contradição do São Paulo é essa, não ter avisado antes, não ter avisado o Palmeiras. A gente tem a cópia do regulamento e está muito claro isso que você falou. Tem uma regra, está ali. A gente só não entende o que vai acontecer agora, né, PVC? Quem vai ser punido, se vai ser punido. E uma coisa que está claro, ali, ó, a cópia das regras do Paulistão, que o Éder falou imagina se São Paulo tivesse vencido, sem polêmica de arbitragem, PVC, você acha que isso teria acontecido? Não teria. Não teria acontecido porque foi... O que houve ontem foi a represália em relação ao que aconteceu no 5-0, mas que não foi informado antes. E segundo, foi pela mensagem da raiva. Vamos voltar para a entrevista coletiva do Júlio Casares. O Júlio Casares... A gente tem o trechinho, PVC. Sim, vamos lá. Vamos colocar o que ele falou sobre essa situação? A Federação Paulista, que nós apoiamos, a Federação Paulista, que faz o melhor campeonato do Brasil, não pode atuar dessa forma. Eu vi agora o auxiliar do árbitro xingando o Caleri. Eu vi o auxiliar do Abel, porque acho que é João o nome dele, rindo, ironizando. Chega do Abel apitar jogo no Paulistão. Ou a federação tem força e autonomia, ou nós vamos repudiar, inclusive em todas as instâncias.
Hoje foi uma vergonha o que nós vimos no Morumbi. Um pênalti absurdo e depois o VAR chama o árbitro num pênalti legítimo no Luciano e ele se acovardou. E olha, a agressão ao Pablo, que quase arrebenta o moleque, era para cartão vermelho direto. Mas mesmo assim, ele deu amarelo e o VAR se omitiu. Hoje é um dia triste na memória do futebol paulista. Reitero, o futebol paulista que é forte, que tem uma liderança grande do Reinaldo. Mas não pode acontecer o que aconteceu hoje. Dá para ver que é muita raiva. Então, é esse que é o problema. Porque vamos pensar o seguinte, ele deu uma entrevista coletiva no mesmo espaço depois de São Paulo 0, Santos 1, reclamou da arbitragem, disse que o pênalti marcado do Wellington em cima do Otero foi com muito rigor, disse que a nota do Santos em repúdio contra a escalação da Edna Alves Batista antes da partida era uma coisa do futebol do passado, mas falou neste tom. Ele talvez pudesse, como presidente do clube, se manifestar contra a arbitragem ontem. E o Webner vai falar já sobre a arbitragem. Na minha opinião, a arbitragem foi polêmica, mas não foi desastrosa. Ela tem uma série de questões que, mesmo na matéria do UOL, que ouviu 5 árbitros, há discordâncias sobre as marcações. Não são lances absolutamente, rigorosamente de opiniões unânimes. Ele podia falar a mesma coisa, e eu estou falando com muito conforto, porque eu acabei de dizer isso para o presidente de São Paulo, de escrever e de falar para o presidente de São Paulo. O problema é o tom. O presidente do clube tem que ter uma postura de líder e de estadista. Então, quando você se manifesta no calor da cólera, da raiva, você contamina uma série de pessoas do lado de fora que vão passar a achar que São Paulo e Palmeiras são inimigos, quando são apenas adversários. Eu estou dizendo isso por causa da frase histórica do Berdan Catani, que dizia equivocadamente que Palmeiras e Corinthians são adversários, Palmeiras e São Paulo são inimigos. Não, são adversários. E o presidente do clube tem que ser o primeiro a deixar isso claro. Então ele pode perfeitamente dizer que, na opinião dele, não foi pênalti no Murilo, que, na opinião dele, foi pênalti no Luciano, e que, na opinião dele, o Richard Rios tinha que ser expulso. E anunciar que vai fazer um protesto formal na Federação Paulista. Tudo isso ele pode fazer. O problema é o tom. É o tom. É não ser o mensageiro da raiva, que foi o que aconteceu ontem, e o episódio da sala de imprensa é parte desta mensagem de cólera. E essa parte que ele fala de chega do Abel apitar o jogo do Paulistão é muito grave, além de tudo, né? Se é para fazer uma denúncia, então tem que ser feita uma denúncia formal, não assim jogar uma frase dessa magnitude assim. Como a gente já falou, quando o João Martins disse que a CBF não queria um bicampeão brasileiro, aquilo era um absurdo, e a CBF fez uma nota em represália e fez uma nota formal. Quando a Leila Pereira disse que o Abel Ferreira não ia dar entrevista e ninguém do Palmeiras ia dar entrevista por 3 jogos, e a gente protestou pela maneira como aconteceu. Agora, o futebol brasileiro tem uma contradição incrível, né? A gente tem atentado a ônibus de time visitante, tem morte, como aconteceu no sábado, e nunca teve tanta gente no estádio. As taxas de ocupação dos estádios brasileiros nunca foram tão altas, em média, de ocupação. Então, você tem um milagre de você fazer um jogo no domingo, 8 da noite, com um monte de gente reclamando do horário do jogo, e ter o maior público do campeonato. E logo depois, você tem um clube que tem por história a cordialidade. A história do São Paulo é a cordialidade. E o São Paulo veta o espaço para a sala de imprensa e o São Paulo dá uma entrevista colérica. Não é a história do São Paulo. E o pior para mim nessa história inteira é a imagem do diretor de futebol, o Carlos Belmonte, e o presidente, o Júlio Casares, mais o Caleri e o Wellington Rato, que não estavam relacionados para a partida, aparecendo num vídeo confrontando a arbitragem no corredor do vestiário do Morumbi, bastante exaltados. JP, se a gente tivesse imagem, você puder colocar, por favor. Eles foram contidos pela Polícia Militar, né, Éder? Foram. Foi, inclusive, quando a gente até explicar, Domi,
para o torcedor entender a cronologia dos fatos. Quando a gente desce para a zona mista, a sala de imprensa do São Paulo fica no terceiro andar. Quando a gente desce, a gente está escrevendo a matéria, então o Casares falou muito rápido na zona mista. Então não estava nem todo mundo lá. Para você ver como é que foi no impulso do Casares ir lá e querer muito falar. Né? E isso foi logo depois dessa confusão no vestiário. Né? E que a gente está vendo agora. Eu acho que é importante a gente salientar e explicar para o torcedor o que foi que foi o ponto de conflito, de fato, entre as duas comunicações para o Palmeiras cancelar a entrevista coletiva e não realizar em outro local dentro do Morumbi. O São Paulo chega para o Palmeiras e fala, quando o Palmeiras já estava levando o Abel para a sala de imprensa, a sala de coletivas está vetada, não pode dar a coletiva do Abel, não vai poder ser lá. Ponto. O São Paulo sai e deixa a comunicação do Palmeiras conversando. E aí a comunicação do Palmeiras conversa e tenta achar uma alternativa ali. Vamos fazer na zona mista? Não vamos fazer? Aonde a gente vai fazer isso? Dá para fazer? Não dá. E aí chega uma segunda pessoa do São Paulo que estava conversando com a comunicação do Palmeiras e pergunta para o assessor que falou para a comunicação do Palmeiras que vetou a sala de coletivas. É possível realizar em outro lugar? Eles podem fazer na zona mista? Eles podem fazer em algum outro lugar ali do espaço de imprensa? E a resposta é, pode. Só não pode fazer na sala de coletiva. Só que o que acontece? Aí o Palmeiras fala que o São Paulo não deu nenhum local para o Palmeiras realizar a coletiva. O que o Palmeiras queria ou precisava era que o São Paulo indicasse um local ali dentro da sala de imprensa, que não é só a sala de coletiva, aonde poderia ser feito, que desse uma estrutura mínima, uma mesa, um microfone, como o Palmeiras, apesar de ser uma estrutura precária, naquela foto que a gente está mostrando, ali tem um espaço para colocar o backdrop, ali tem uma mesa, ali tem um microfone, enfim, tem alguma estrutura, apesar de ser precária. O São Paulo não chegou para o Palmeiras e falou, a sala de coletiva está vetada, mas vocês podem fazer aqui do lado, vocês podem fazer na zona mista, vocês podem fazer. O São Paulo deixou aberto para o Palmeiras se virar. Esse é o português correto, se virar e fazer a coletiva. Só que o Palmeiras não tinha levado nem o backdrop físico. Então não dava para fazer a coletiva em outro lugar que não fosse a sala de coletivas, porque o backdrop do Palmeiras ali era aquele backdrop eletrônico que passa no telão. Então foi esse o ponto de divergência entre as partes, e aí começou esse conflito de versões dos dois lados, versões que não se encaixam, e a gente fica nesse meio tentando entender os dois lados aí e contar o que foi que aconteceu. Tem mais um e problema a gente tem uma institucional, foto também. Mostra Só para explicar para você que a foto entrou na tela, é do auxiliar do Abel, João Martins, dando risada, aparentemente, da confusão que a gente mostrou no outro vídeo entre alguns jogadores do São Paulo e a equipe, a diretoria, indo em cima do trio de arbitragem. Não, o João Martins, a foto tem o contexto do sorriso, mas ela não dá o contexto do que se ele está rindo do Caleri, ironizando o Caleri, como o presidente do São Paulo acusa. Né? Pode ser uma situação, de fato, de falta de cuidado ou de falta de respeito, mas eu não tenho como ter certeza por um sorriso que ele está dando na imagem. Ele não estava presenciando a cena. Tem uma crítica institucional ao São Paulo também, que é a seguinte. Tem a questão da faixa da torcida uniformizada, que brincava com a respeito com seu pai, com 17-5 do placar dos jogos de mata-mata e com o fantasma da Série B. Aquilo era uma imagem de torcida que a polícia pediu para retirar, e a polícia não tinha que pedir para retirar como faixa de torcida. Faixa de torcida, a torcida tem todo o direito de colocar. Mas colocar no placar eletrônico não pode, e é passível de multa. Eu vou lembrar um episódio de 40 anos atrás, que foi muito marcante. Isso irritou bastante o Palmeiras e o PVC. Isso irritou, né? Isso irritou bastante o Palmeiras. Por quê? Olha só, 40 anos atrás aconteceu um episódio no Corinthians e Flamengo que ficou marcado pela proibição, a partir dali, de usar o placar para mensagens, como o placar que é um lugar institucional para mensagens de torcedores. Em 84, o Corinthians ganhou um jogo de quartas de final do Campeonato Brasileiro contra o Flamengo por 4-1 e eliminou o Flamengo. E o operador do placar eletrônico
foi fazer por conta própria uma brincadeira e colocou Corinthians 4, Flamengo 1, no Morumbi. Colocou próximos horários da ponte aérea São Paulo-Rio. São Paulo-Rio, 19 horas. São Paulo-Rio, 19h40. São Paulo-Rio, 20h30. Dizendo, agora vocês podem ir embora para casa porque perderam 4-1. Isso foi proibido. Isso foi institucionalmente proibido. O placar eletrônico não pode ser o local para mensagens provocativas. A torcida uniformizada tem todo o direito de colocar a faixa. O que não pode é institucionalmente o clube pegar a faixa da torcida e colocar no placar eletrônico, como aconteceu no final do jogo de ontem. Isso é um erro institucional do São Paulo Futebol Clube. E é um erro grave, passível de multa.